Não, você não tá no canal errado, tá, pessoal? Olha, geralmente a gente não realiza esse tipo de conteúdo aqui no Pipoca Tech, mas dessa vez a gente sentiu que precisava falar um pouco mais, talvez, da maior polêmica que tá rolando, né? Sobre o maior, se não um dos maiores canais tech do YouTube, que é o Linus Media Group, ou se preferir, Linus Tech Tips. E para você que não conhece muito do que a gente está falando aqui, basicamente o canal Linus Tech Tips é uma referência gigantesca aí no mundo da tecnologia, tendo atualmente por volta de 15,5 milhões de inscritos. Sem contar também todos os outros canais que eles têm que, ultrapassa aí milhões de inscritos também. E a faísca que gerou toda essa polêmica aí no mundo tech foi um trecho desse vídeo aí. The difference between us and somebody like Gamers Nexus or Hardware Unboxed is we test new components, new tests. E esse pequeno trecho que eu mostrei aí pra vocês é literalmente uma bela alfinetada aos canais aí Hardware Unboxed e Gamer Nexus, que pra quem não sabe também são referências no segmento tech com muitos testes de altíssima qualidade, que inclusive nós aqui do Pipoca Tech tiramos inspiração. E lembrando que nós estamos falando aqui, né, de um grupo de pessoas que contam com anos de experiência, onde construíram credibilidade com muito trabalho duro ao longo de vários vídeos no YouTube. E isso vale tanto para a equipe do Linus, do Gamer Nexus e do pessoal do Hardware Unboxed. E claro, né, quando você toma ali uma alfinetada, ainda mais quando você é referência, esses canais não iriam deixar de se pronunciar de alguma forma, né? Em resumo, o canal Hardware Unboxed fez ali algumas postagens no Twitter dizendo que estavam desapontados com a maneira que foram atacados pela equipe Linus Lab e até tiraram sarro em algumas respostas. E tem que lembrar que esse pessoal aí, né, o canal do YouTube deles não é brincadeira, é o ganha-pão deles do dia a dia, né? Então, basicamente, eles trabalham aí com grandes empresas e tem que manter uma postura profissional na hora de passar as informações para vocês. Já em relação ao canal Gamer Nexus, ele tomou uma atitude um pouco mais drástica, eu diria. Basicamente, ele publicou ali um vídeo de 40 minutos, onde ele juntou vários pontos importantes para passar feedback ali pro Linus Tech Tips. E só para deixar claro, pessoal, nesse vídeo não tem como a gente levantar aí todos os pontos que o Gamer Nexus fez, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, né? Por isso, selecionamos aqui os 3 pontos mais importantes que mostram, né, essa grande treta que tá rolando e a negligência que tá acontecendo sobre a equipe do Linus Tech Tips. O primeiro exemplo simples que eu posso tirar aí do vídeo do Gamer Nexus é sobre o conteúdo do mouse Stormbreaker da Pwnage, que foi realizado no Short Circuit, que basicamente é o canal de primeiras impressões ou unboxing ali da equipe do Linus, que possui mais de 2 milhões de inscritos. Resumidamente, neste vídeo, o host faz fortes críticas sobre o deslize do mouse, já que não estava apresentando ali aquele deslize suave que deveria acontecer de um mouse topo de linha e com foco no público extremamente competitivo. This is not a smooth mouse, and that's really disappointing. Especially on like a premium gaming mouse, that should be one of the primary focuses. Só que assim, em resposta ao vídeo, né, a Pwnage, a própria marca, né, do mouse, deixou explícito que os seus mouses possuem fits de baixíssima fricção, portanto vão apresentar um deslize muito suave e que passam por testes rigorosos de qualidade. E a própria marca apontou que o host esqueceu de remover os plásticos de proteção que os pezinhos do mouse possuem. Inclusive, a gente já trouxe um conteúdo sobre esse assunto, porque passa despercebido por muita gente. Mas assim, pessoal, isso não deveria acontecer com um canal gigantesco que possui uma equipe também de especialistas. Em resposta à publicação da Pwnage, o próprio Linus diz em uma live que o mouse em questão não estava com os plásticos de proteção. Portanto, né, o review, né, o unboxing que fizeram, estava tudo certo. The bigger issue here is that our initial correction, which was posted, said, hey, no, it is high friction, and we did test it, and there were no films on the feet. Só que aqui ocorreu uma contradição entre o próprio criador do canal e a sua equipe, onde no vídeo em questão existe um comentário fixado que admite que depois ali de analisar o conteúdo bruto, foi comprovado que na hora do teste, os plásticos de proteção estavam de fato ainda no fits do mouse. E por conta desse detalhe que eu citei anteriormente, né, o host ao final do vídeo diz que não recomenda a compra desse produto. The only question that remains is, am I recommending you buy this product? No. Então aqui teve basicamente uma publicidade muito negativa para a Pwnage, ainda mais quando se trata de um dos maiores canais de tecnologia do YouTube. E isso tudo aconteceu por um simples, falta de atenção nos detalhes. Então aqui a gente já tem o primeiro strike. Mas agora trazendo o segundo exemplo focado ali na questão de testes em hardware, no vídeo do Gamer Nexus ele aponta que o grupo do Linus reutiliza informações de testes passados
o que contradiz aquele trecho que eu mostrei ali no início do vídeo. E não só isso, o Gamer Nexus aponta em seu vídeo vários gráficos inconsistentes em muitos conteúdos relacionados a testes no Linus Tech Tips. Um exemplo muito fácil de notar é sobre o review de lançamento da RTX 4090, onde o gráfico do conteúdo apresenta 300% de desempenho superior a uma RTX 3090 Ti. E essas são palavras que saíram do próprio Steve, que mostra logo em seguida o seu próprio teste com valores ali mais próximos da diferença real dessas placas. One in particular was heavily written into the conclusion of the card. That chart was for Cyberpunk, where LTT allowed to slip past them, an outlier with the 4090 outperforming the 3090 Ti by 300%. In reality, that should be closer to 72 to 75%. E para tentar corrigir pelo menos um pouco ali para a comunidade, né, sobre esse conteúdo, a equipe do Linus adicionou um comentário fixado com os valores corrigidos. Só que assim, ainda tá lá o valor errado, né? A pessoa tem que descer nos comentários. Além disso, ainda no mesmo conteúdo da RTX 4090, é encontrado outra falta de atenção nos detalhes com o teste em Shadow of the Tomb Raider, onde o Steve aponta ali uma diferença de 61% de performance se comparado a 3090 Ti com a 3090, onde a diferença deveria ser por volta de 30% segundo palavras do Steve em seu vídeo. Shadow of the Tomb Raider from that same review was even more bizarre, with the 3090 Ti outperforming the 3090 by 61%. It should be closer to 13% maximally. E esses aí, pessoal, são apenas dois exemplos simples, né, de vários outros encontrados pelo canal Gamer Nexus, que em resumo mostra falhas ocorridas por falta ali de atenção na criação de conteúdos, como também por falta de tempo. E assim, pessoal, lá, né, no Linus Media Group, somando todos os canais, eles lançam semanalmente 25 vídeos. E assim, né, para vocês que não criam conteúdo, pessoal, isso aí é algo absurdo, ainda mais no nível de qualidade que eles têm. Só que, claro, eles também têm uma equipe gigantesca e vários equipamentos para fazer tudo o que eles precisam. Só que mesmo assim, 25 vídeos, né? Inclusive, né, essa quantidade de vídeos criados semanalmente já foi apontada pela própria equipe, onde vários ali admitem que gostariam que fosse reduzido as publicações para focar na qualidade de seus conteúdos. Let's publish less videos. I wish we could back off the amount and focus on quality for a bit. We never have time for retrospection. It's always just, that's out, what's the next thing? I don't love that we have to release so many videos. I don't know what our current count is weekly, but I know it's very high. Very rarely am I particularly proud of a video I've worked on. E assim, pessoal, a gente entende muito bem na pele, né, o que a equipe do Linus está pedindo, porque aqui no Pipoca Tech são 6 anos de conteúdo, né, de criação constante. Então, a gente já debateu aqui entre a equipe se a gente focava um pouco mais em qualidade, se a gente deveria publicar todo dia. Então a gente tenta buscar o meio termo dos dois para deixar o vídeo legal e também bem informativo. Então a gente entende mesmo o que eles estão pedindo pro Linus. Às vezes rushar conteúdo não é o ideal. E com o terceiro e último ponto, nós temos aqui, na minha opinião, pessoal, uma falha gravíssima por parte ali da equipe do Linus, que está relacionado ali à startup Billet Labs. No vídeo em questão, né, eles receberam um protótipo ali para usar, né, de refrigeração, uma bomba de água, né, um frame ali para você usar o water cooler, junto com uma RTX 3090 Ti na época. Só que na parte do vídeo lá do Linus, ele tentou usar essa bomba de água, pessoal, numa 4090. Então o protótipo não estava equipado para usar nela. E com os resultados que eles tiveram lá, né, a experiência negativa, basicamente o Linus ia criticar bastante e não ia recomendar o produto. Mesmo sabendo que ele criou o conteúdo, né, de maneira errada na hora de montar, e recebeu instruções específicas da startup para usar uma 3090 Ti. E isso ele repetiu várias vezes em vídeo. If this wasn't a 3090 Ti, then we don't have another 3090 Ti that we can take apart. How the hell did we not know what GPU this thing was? I thought it was a 3090 Ti. So we just casually had a 4090 sitting on the shelf, clearly labeled. Só que o pior de tudo, pessoal, é que eles leiloaram esse protótipo da startup, que estava ali na faixa dos $2.000 ou um pouco menos. Making matters worse, in conversations with Billet Labs, Gamers Nexus learned that the company asked for the prototype back on June 28th. This would allow them to send it out to other media or use it for further development. Linus Media Group agreed at least twice to return the product. The first time they agreed to send it back was June 30th. At LTX, Linus Media Group put the one-of-a-kind water block up for auction at its Extra Life auction event, without the permission of Billet Labs. E assim, para você que é uma startup que está iniciando, isso é horrível, pessoal, é muito dinheiro. Ainda mais que eles não deram permissão para eles leiloarem o produto ou vender de qualquer forma. Então, assim, o Linus leiloou o produto dos caras e ainda não recomenda o produto. E se você é uma startup, cara, basicamente você mata o projeto do pessoal.
ali, sabe? Você nem começou direito. E em conclusão, o Steve deixa claro ali no vídeo, né, a sua intuição é basicamente trazer transparência para o público sobre como um canal, né, de referência deveria ter comprometimento. E ele não tá errado, pessoal, são vários pontos ali que você tá responsável mesmo. Ainda mais quando você trabalha com startups, empresas e por aí vai. Que na minha opinião é algo bom de se fazer e ao mesmo tempo chato, pessoal, só que necessário. E fechando todo esse drama aí, foi lançada uma resposta final com um posicionamento mais coerente e de melhorias que a equipe Linus Media Group vai realizar. Que em resumo, né, eles vão ali segurar as publicações dos seus vídeos por 1 ou 2 semanas com a intenção de trazer qualidade, atenção nos detalhes e testes mais fiéis nos seus vídeos. O que no meu ponto de vista é algo legal de se fazer, né, porque você não vai sacrificar a sua credibilidade que você construiu ao longo de muitos anos no YouTube, né? I agree with the community, so I'm putting my foot down. Effective immediately, all YouTube video production is on pause, and our teams are going to be spending this entire next week focusing on long-term workflow changes to make our content better in a lasting way. This means for the first time in over 12 years, LTT will be missing not just one daily upload, but many. But improving to the degree that we want and need is going to take more than a week. So I'll be working with Taryn and Colton to manage our sponsor commitments and the financial hit of both this housekeeping week and a reduction in our LTT upload schedule. At least for now, while we get our house in order. E assim, a reflexão que a gente pode tirar com tudo isso aí, na minha opinião, é que toda pessoa está sujeita a erros. A questão é que, como criadores de conteúdo, é necessário um posicionamento profissional e ético na hora de trabalhar com startups, outras empresas, como também o seu público, que é o mais importante de tudo, né? Porque, sério, gente, sem vocês, quem que é a gente? Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui embaixo e também não esquece de dar um oi pra gente lá no nosso grupo do Telegram, que tá muito legal conversar com vocês por lá e também dar aquele help pra fazer o upgrade. Tá esperando o quê? Só clicar aqui embaixo. E claro, se você apoia outros criadores de conteúdo sério aqui no Brasil, né? Não esquece de deixar um like lá para eles também, se inscreve, porque isso apoia muito o nosso trabalho. Alguns que a gente gosta e dá apoio também é o PC Facts, pessoal lá da TechLab que faz testes ali em fontes muito legais, e o Lock Gamer que traz algumas informações interessantes também no mundo tech. Então dá um apoio lá para eles também. E é basicamente isso, pessoal. Esse aí é um resumo que eu queria trazer para vocês da maior treta que tá rolando no mundo tech. Que basicamente a gente tem o maior canal de referência, né, em tecnologia lá fora, que tá acontecendo alguns erros e vai melhorar. A gente espera que sim, né? Eu vou ficando por aqui e até mais, pessoal.